Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante pela frente. Vamos fazer um mergulho num capítulo da Bíblia que é pura poesia e profecia. Isaías, capítulo 61. É um texto muito rico. Muito. E para nos guiar, a gente vai usar o texto bíblico, claro, na versão Nova Almeida atualizada, e principalmente os comentários de um teólogo, o John A. Martin. A análise dele é super detalhada. E é muito interessante. Então, ok, vamos desvendar isso. A nossa missão aqui é entender, sabe? Através da lente desse comentário, quem é essa figura central, esse mensageiro ungido, e por que a missão dele parece ter, assim, duas partes bem distintas, né? Exato. E o legal da abordagem do Martin é que ele não trata o texto como, sei lá, uma peça de museu. Ele constrói uma ponte, uma conexão direta entre essa profecia de séculos atrás e os eventos centrais da fé cristã. Ah, boa. É como se a gente visse uma história se desdobrando em atos, sabe? Cada parte revela um pouco mais do quadro todo. Gostei disso. Então vamos direto para o começo, pro verso que abre o espetáculo. A declaração é muito forte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Logo de cara a pergunta que não quer calar. Quem está falando aqui? É o Isaías, um personagem simbólico? Então, o comentário do Martin tem uma posição bem firme sobre isso. Para ele, é bem direto. E qual é? Quem fala que é, sem dúvida, o Messias. O Messias. Sim, e ele não tira isso do nada. O Martin apresenta 3 argumentos principais para sustentar essa ideia. Ok. O primeiro é a própria ideia da unção do Espírito. Na história de Israel, a unção com óleo, sabe? Junto com o Espírito de Deus era o que capacitava os reis. Saul, Davi... Era tipo um selo de aprovação divina, né? Exatamente, era o selo. Só que aqui o texto fala de uma unção num nível totalmente diferente. Uma capacitação suprema. Espera um pouco, mas se a palavra Messias significa literalmente ungido, por que isso não era óbvio para todo mundo na época? Tinha outros ungidos que podiam causar confusão? Excelente pergunta. E a resposta é sim, com certeza. Reis e sacerdotes eram chamados de ungidos. Mas o que o Martin aponta como segundo fator é a intensidade e a natureza da missão. Ah, não é uma missão qualquer. De jeito nenhum. Não é sobre governar um reino na terra ou fazer rituais. É sobre curar quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. É uma restauração espiritual e social numa escala que aponta para uma figura única. E, claro, o próprio termo hebraico Mashiach e o grego Christos, os dois significam o ungido. Entendi a lógica. Mas essa interpretação ainda depende de conectar os pontos. O terceiro argumento do Martin é o que fecha a questão, né? É o checkmate, por assim dizer. É o que transforma a teoria em algo concreto. Exato. É o momento, séculos depois, que o próprio Jesus se apropria do texto. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a cena é incrível. Jesus entra na sinagoga de Nazaré, onde ele cresceu, pega o rolo do profeta Isaías, encontra essa passagem e lê em voz alta. E aí? E ao terminar, ele simplesmente diz: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Nossa! Ele basicamente assina o nome dele no final da profecia. Isso muda completamente a leitura. E é aqui que a análise fica realmente interessante. Porque o comentário do Martin destaca um detalhe que, eu confesso, a maioria de nós deixaria passar. Jesus não leu a passagem inteira. Ele para. Exato. Bem no meio de uma frase. O que a audiência na sinagoga teria pensado disso? Deve ter sido chocante, não? Provavelmente sim, especialmente para os mais estudiosos. E essa interrupção é o ponto central da análise do Martin. Ele argumenta que não foi um acaso. Foi um ato deliberado, teológico. O que ele leu e o que ele deixou de fora. Jesus leu: "A proclamar o ano aceitável do Senhor." E parou aí. A frase em Isaías continua: "E o dia da vingança do nosso Deus." Ao parar onde parou, Jesus estava, na prática, dividindo a obra dele em 2 fases, em 2 vindas. É quase como um trailer de filme que só mostra cenas de drama e romance, Isso. mas deixa as cenas de ação e o final para um segundo trailer. É a analogia perfeita. A parte que ele leu, pregar boas novas, curar, libertar,
proclamar o ano aceitável do Senhor, era o trailer da primeira vinda. Era o ministério terreno dele, um período de graça, de favor, uma porta aberta. E a parte que ele não leu? A parte que ele não leu, e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar a todos os que choram, isso pertence à sequência, à segunda vinda. E segundo Martin, essa vingança não é um ataque de raiva, é um ato de justiça divina, um juízo final que vai vir antes da consolação definitiva de Israel. Uau! A pausa de Jesus foi uma forma de dizer, olha, a primeira parte está começando agora, a segunda fica para depois. Essa perspectiva realmente reorganiza tudo. E logo depois dessa divisão, a profecia descreve o resultado desse consolo futuro com imagens, nossa, muito poderosas. Fala de trocas, de transformações. Sim, são metáforas lindíssimas, uma restauração completa. O texto fala em dar uma coroa em vez de cinzas. Cinzas como sinal de luto, né? Exato. O símbolo máximo do luto, da desolação. E a coroa é honra, é realeza. Depois, dar óleo de alegria em vez de pranto. O óleo era para festa, celebração. E vestes de louvor em vez de espírito angustiado. É uma troca completa do interno para o externo. E o resultado disso tudo? O resultado, como diz o texto, é que o povo se tornaria como carvalhos de justiça. Pense num carvalho, forte, com raízes profundas, duradouro. É uma imagem de estabilidade, de retidão inabalável, plantados por Deus para mostrar a glória dele. É impressionante. Essa pausa de Jesus redefine tudo o que vem depois. Se a gente aceita essa premissa da missão dividida, a segunda metade do capítulo, que fala sobre consolo e restauração, ganha um peso totalmente diferente. Como essa restauração se parece na prática, segundo a profecia? Aí a análise do Martin entra de cabeça na parte escatológica, a parte da teologia que lida com os eventos do fim dos tempos. Ele interpreta a promessa de reconstruir as antigas ruínas de forma bem literal. As cidades de Israel, destruídas tantas vezes, seriam fisicamente reerguidas. Ok, mas o detalhe surpreendente é quem vai ajudar. O texto diz que estrangeiros serão os lavradores e vinhateiros. Essa ideia dos gentios, os não-israelitas servindo a Israel é fascinante. E para alguns talvez até um pouco controversa. Como o comentário do Martin aborda essa dinâmica? É uma hierarquia, uma parceria? Martin interpreta isso não como uma servidão forçada, mas como um reconhecimento global do papel especial de Israel naquele tempo futuro. Uma cooperação voluntária, sabe? Enquanto as nações ajudam com o trabalho físico, digamos assim, Israel assume um papel para qual foi destinado desde o início. E que papel seria esse? É o que diz o verso 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Isso me lembra da promessa original que Deus fez a Israel, lá no livro de Êxodo, de que eles seriam um reino de sacerdotes. Exatamente. O Martin conecta direto essa promessa em Êxodo 19.6. A ideia era que Israel deveria ser a nação que mediaria o conhecimento de Deus para o resto do mundo. Segundo essa interpretação, eles falharam em cumprir isso plenamente na história. Mas, no tempo da restauração final, no milênio, essa vocação vai ser finalmente realizada. Eles se tornam os instrutores espirituais do mundo. Basicamente isso. Enquanto as outras nações participam dessa nova ordem. Então, qual o resultado final disso tudo? Como o mundo vai enxergar Israel nesse cenário? A profecia diz que será inegável. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Todos os que os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. E para explicar a magnitude dessa bênção, o texto usa dois conceitos muito importantes que o Martin detalha. O primeiro é a promessa de dupla honra em vez de vergonha. Dupla honra? O que isso significa exatamente? É uma referência cultural muito forte. Na lei hebraica, o filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança. Ah, entendi. E como Deus chama Israel de seu filho primogênito em vários momentos, essa promessa significa que eles receberão uma herança e uma honra. Assim, proeminentes, compensando séculos de sofrimento. E qual o segundo conceito? O segundo é a aliança eterna. O Martin identifica isso como a nova aliança prometida em Jeremias,
que garante um relacionamento permanente, inabalável com Deus. Depois de toda essa construção de futuro, de restauração, a profecia muda de tom no final. A câmera muda de um plano geral para um close-up emocional. A voz se torna pessoal. O verso 10 diz: "Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus." Isso mesmo. O comentário do Martin explora quem poderia ser essa voz. O Messias, o profeta. A conclusão mais provável é que esta é a voz coletiva do povo redimido, de Sião, respondendo em primeira pessoa a todas as promessas. É a canção de quem finalmente chegou em casa. E as metáforas que usam são muito ricas. Ele fala de ser coberto com vestes de salvação e envolvido com o manto de justiça. Por que roupas? Qual a simbologia aqui? Porque na Bíblia, as roupas muitas vezes simbolizam a identidade e o status de uma pessoa. Trocar de roupa significa mudar de condição. Tipo filho pródigo. Perfeito, ele recebe as melhores vestes quando volta. Aqui, as vestes de salvação e o manto de justiça não são algo que o povo fez. São presentes de Deus. Simbolizam um novo status, uma nova identidade. A justiça que eles têm não vem deles, foi dada por Deus como uma roupa nova e limpa que cobre a antiga. E a celebração não para por aí. O texto evoca a imagem de um casamento, que é talvez o símbolo máximo de alegria e união que a gente conhece. Sim, a imagem é de uma alegria exuberante. O povo se vê como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. O Martin até destaca um detalhe interessante sobre o turbante do noivo, que na época era elegante, imponente, parecido com o usado pelos sacerdotes. Reforçando a ideia do papel sacerdotal que a gente já falou. Sutilmente, sim. É uma imagem que transborda a beleza, a pureza e a intimidade de uma relação finalmente restaurada entre Deus e seu povo. E tudo isso culmina na última imagem do capítulo, que é, nossa, absolutamente linda, a justiça e o louvor brotando da terra como um jardim. O texto diz que Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. O que essa imagem do jardim nos diz? Diz que essa transformação não vai ser forçada nem artificial, vai ser orgânica, natural, como uma semente que germina e cresce. E, o que é crucial, não será um evento privado, escondido. Será público? Exato. Vai florescer diante de todas as nações. Um espetáculo público, uma manifestação gloriosa e inegável da fidelidade do poder de Deus. É o clímax perfeito para um capítulo que começa com uma missão e termina numa colheita global. No final das contas, o que é fascinante na leitura do Martin é que Isaías 61 deixa de ser só uma poesia bonita, Sim. até o retorno final, que traz o juízo e a restauração completa. E a chave que abre tudo isso? É aquele pequeno detalhe, a pausa que Jesus faz na leitura lá na sinagoga. E isso deixa um pensamento final para quem nos ouve, né? O comentário traça essa linha muito clara entre o ano aceitável do Senhor, este tempo de graça em que vivemos, e o dia da vingança, o tempo do juízo que ainda virá. Isso leva a gente a pensar como o fato de estarmos vivendo dentro dessa janela de oportunidade, neste tempo de favor, deveria moldar nossa perspectiva sobre o que a profecia diz que ainda está por vir. Que Deus abençoe todos os ouvintes.